Olá, eu sou Gabriel Ferreira Borges e no terceiro vídeo de opinião do Folhetim eu vou falar sobre a representatividade político-partidária brasileira e as recentes trocas dos nomes dos partidos do cenário político nacional. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e publicada pelo jornal Folha de São Paulo no último mês de junho apontou que 69% da população brasileira não confia nos seus atuais partidos políticos. Em relação a agosto de 2012, há 5 anos atrás, quando essa mesma pesquisa foi realizada pelo mesmo instituto, houve um crescimento de 16,5 pontos percentuais no nível de desconfiança da sociedade brasileira em relação às suas atuais legendas políticas. O desgaste no cenário político a nível nacional e a crise de identidade político-partidária da sociedade brasileira para com os seus atuais partidos políticos aumentaram substancialmente após o início da Operação Lava Jato, ainda em 2013, em que a Polícia Federal revelou inúmeros escândalos de corrupção em que diversas legendas partidárias estiveram envolvidas. Mas o que os partidos políticos brasileiros têm feito há cerca de 1 ano das eleições de 2018 para tentar reverter esse quadro de insatisfação e apatia geral da sociedade brasileira com o cenário político atual? Quais têm sido as suas estratégias para conseguir o voto popular e ter representatividade no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas Estaduais? Muitos partidos políticos têm procurado investir em sua própria imagem por meio da criação de novos nomes. Mas como assim? Enquanto muitas legendas já nascem sem utilizar o termo partido em seu próprio nome, como é o caso do Solidariedade, da Rede Sustentabilidade e do Novo, outros partidos mais tradicionais procuram se livrar do termo partido de seu nome, como é o caso do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que quer voltar às suas origens e adotar novamente o nome Movimento Democrático Brasileiro. Ou seja, as legendas brasileiras concebem o atual momento de desgaste político a nível nacional como a desvinculação somente do termo partido dos seus nomes. Um dos partidos políticos que já teve a sua mudança de nome aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral é o Partido Trabalhista Nacional, o PTN, que agora passa a se chamar Podemos. O PTN é um partido velho do cenário político brasileiro. Ele foi fundado em 1945, ainda na época de Getúlio Vargas, quando alguns dissidentes saíram do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e fundaram o Partido Trabalhista Nacional. O PTN ficou famoso por ter levado Jânio Quadros à presidência da República no ano de 1960. Entre os seus novos afiliados, o Podemos já tem o senador da República Romário, do estado do Rio de Janeiro, e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Já o PTB, o Partido Trabalhista do Brasil, buscando se desassociar da imagem do Partido dos Trabalhadores, o PT, quer mudar o seu nome para Avante. O Partido Trabalhista do Brasil foi fundado no ano de 1989, durante a redemocratização do Estado brasileiro. Ele foi formado por dissidentes do Partido Trabalhista do Brasil. Enquanto isso, um pouco mais à direita no espectro ideológico político, o Partido Social Liberal, o PSL, fundado em 1989, quer assumir de vez a sua ideologia liberal, quer se passar a chamar Livres. Falando em liberalismo, outro partido que quer mudar de nome é o DEM, o Democratas, partido de políticos como o Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Ronaldo Caiado, senador pelo estado de Goiás, e também o Mendonça Filho, ministro da Educação de Michel Temer. O DEM tem uma história bastante confusa. As suas origens ainda estão lá na época da Arena, da Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da ditadura militar. Quando a Arena ela se dilui, surge o PDS, que é o Partido Democrático Social, e na década de 90, dissidentes do PDS formam o Partido da Frente Liberal, que então é o DEM. O Partido da Frente Liberal torna-se DEM em 2007, após uma mudança de nome. E agora, em 2017, o DEM quer se tornar ou MUD, Movimento da União Democrática, ou então Centro Democrático. Enquanto isso, almejando as eleições presidenciais de 2018, o Partido Ecológico Nacional, o PEN, quer mudar o seu nome para Patriota, buscando se alinhar ideologicamente ao deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido Social Cristão. Meu Deus, que tristeza.
Mas como nós podemos compreender de fato essas mudanças recentes dos partidos em relação a seus nomes no cenário político nacional? Vamos lá. Número 1. Todos nós sabemos que a prática dos partidos políticos em mudarem seus nomes em meio a ciclos eleitorais não é nova. Nomes como Avante ou então Podemos, de ordem imperativa e que tem um forte apelo motivacional, indicam uma estratégia publicitária bem nítida dos nossos partidos políticos no que diz respeito a apelar muito mais para aspectos emocionais do que para aspectos racionais, em um cenário de completo desgaste político ou então em um cenário no qual os cidadãos apresentam forte resistência a discutir qualquer assunto que seja relacionado à política. Número 2. Quando partidos optam por nomes como Podemos, Avante ou até mesmo Centro Democrático, em detrimento dos seus nomes originais, como o Partido Trabalhista Nacional, o Partido Trabalhista do Brasil, ou então o Partido da Frente Liberal, voltando lá à década de 90, esses partidos optam por omitir os seus próprios nomes, os seus princípios ideológicos, a sua ordem ideológica, fazendo com que o próprio eleitor ele opte aquele partido motivado por aspectos motivacionais, motivado por aspectos emocionais, e ele não acaba apresentando soluções a níveis ideológicos. E número 3, mas o que a gente pode concluir de fato a partir das mudanças pelas quais passam os partidos políticos brasileiros? Que tudo continua exatamente a mesma coisa em níveis ideológicos. Os partidos políticos estão apenas mudando seus nomes. Em um cenário político em que se demonstra uma incógnita, em uma corrida eleitoral totalmente aberta e que já começou, os partidos políticos tendem a investir muito mais em publicidade, a investir muito mais em marketing para angariar votos, para angariar eleitores por meio de aspectos motivacionais e emocionais, do que de fato investir em programas bem sustentados e que vão oferecer algum tipo de solução para as crises às quais o país passa. E esse vídeo de representatividade político-partidária foi o terceiro e último vídeo de opinião do Folhetim. Caso você queira maiores informações ou queira conhecer mais os nossos conteúdos, só acessar esse endereço aqui embaixo, o folhetim1.wixsite.com/o-folhetim, o folhetim1.wixsite.com/o-folhetim. Muito obrigado.